pessoas, nossos irmãos e irmãs que nos visitam, sejam muito bem-vindos, sinta-se em casa. Nós temos sempre, quando olhamos e percebemos alguns visitantes, assim, uma alegria muito grande no nosso coração. Você tinha tantas opções para fazer hoje à noite. Espero que você esteja aqui livre, assim, bem à vontade. Ninguém lhe forçou a vir, mas você escolheu vir para cá. Que privilégio, que honra, né? Saiba que é uma alegria para nós. Existe alguém aqui que está pela primeira vez que gostaria de se identificar? Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Lá atrás também. Aqui também. Que coisa boa. Sintam-se em casa, gente. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Uma alegria mesmo. Quem estiver perto aí já cumprimenta e estenda a nossa mão aí em nome da igreja, né? Preciso só confirmar com os irmãos no domingo que vem, no próximo domingo é a nossa assembleia, já é dezembro, gente, domingo, né? Dia 2 de dezembro já. Então, às 9h30 se instalará a nossa assembleia. Sempre no final do ano nós temos a nossa assembleia, onde os membros se reúnem para algumas deliberações, para algumas decisões, para algumas ações da igreja que são necessárias. E somente em assembleia a gente pode resolver isso e deliberar sobre esses assuntos. Então, próximo domingo, às 9h30 da manhã, todos os irmãos são convidados, aliás, convocados, né? Na assembleia não se convida, convoca. Então, a gente está avisando mais de 15 dias, estão todos aqui presentes. E os nossos devocionários também estão à venda lá embaixo. Os irmãos podem pegar um excelente presente no final de ano, até para você mesmo, ou também para outras pessoas. Um bom material, um devocionário, todo dia uma palavra do Senhor, uma porção da palavra, escrita pelos próprios pastores da nossa denominação. Um bom material, lá embaixo você pode adquirir. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Quem que estava reclamando aí que não chovia, irmãos? E estava pedindo a Deus que chovesse? Depois você me dá seu telefone, seu número, nome, que eu tenho uns pedidos de oração para lhe passar. Porque realmente Deus nos ouviu. Marcos capítulo 2. Tenho aprendido um conceito valioso para a vida na caminhada cristã. Eu queria ter aprendido isso mais cedo. Mas, infelizmente, felizmente, são conceitos que a gente demora muito para aprender. Às vezes, até de forma, assim, a gente ouviu falar, nós até sabemos repetir, mas colocar em prática, por que eu demorei tanto? Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Por que eu demorei tanto a ter escolhas diferentes dessas? Parece que Deus ele tem um gosto discutível. Aquilo que Deus ama não é tão bom quanto aquilo que eu amo. Então, aquilo que Deus odeia, dá para a gente caminhar um pouquinho junto e dá para a gente brincar um pouquinho. Deus odeia, mas não deveria odiar tanto, porque é tão bom. E eu demorei muito tempo para estabelecer isso como um conceito real na minha vida, prático na minha vida. Claro que eu ainda luto, claro que a cada dia isso tem que ser uma guerra e pela graça do Senhor tem que ser vencida. Mas um conceito que nos ajuda demais na caminhada cristã e na saúde que a gente precisa é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Qualquer coisa diferente dessa, o final não vai ser tão bom. O gosto do Senhor e as preferências do Senhor e as decisões do Senhor são as perfeitas, não as nossas. Então, mas agora, para saber disso, a gente precisa conhecê-lo. O que Deus ama e o que Deus odeia, e aí tem que conhecê-lo para saber. E quando o Senhor diz isso aqui eu amo, é melhor amar a mesma coisa. Quando o Senhor diz isso aqui eu abomino, é melhor abominar a mesma coisa. E não ser tão simpático assim com aquilo que Deus odeia, e nem ser tão indiferente com aquilo que Deus ama. Dentro desse conceito, eu falo sobre igreja hoje à noite. Uma das frases que muito marcou a minha vida e deu um gatilho assim, de tantas outras, de tantas várias, foi que Cristo ama a sua igreja.
E isso mexeu muito comigo, Cristo amando a igreja e morreu por ela. Entende? Amar o que o Senhor ama. Então, ele amou a sua igreja e deu a vida por ela. Qual é o sentimento que eu tenho por igreja? Bom, se o Senhor ama, por que que eu não amo? Por que que o coração ele é tão desalinhado? Por que que as preferências e os amores elas são tão incompatíveis? Como o Senhor pode amar uma coisa e eu não ser tão simpático, né? E eu quero falar sobre igreja, e esse texto de Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, eu reflito como uma metáfora sobre a vida e sobre a dinâmica da igreja. Marcos 2, do 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Cristo estava pregando aqui. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aqui é uma boa pergunta. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder ou autoridade? A autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Que Deus nos abençoe. E que hoje a gente consiga ver coisas que jamais nós vimos. Não por mim, mas para aquilo que o Senhor pode e quer revelar aos nossos olhos hoje à noite. Que a gente saia daqui dizendo: jamais vimos coisas assim, né? Que seja um grande encontro hoje à noite para as nossas vidas. Bom, tentar refletir junto com vocês sobre o valor da igreja, as dinâmicas da igreja, os movimentos da igreja, sobre o porquê da igreja, as razões da igreja. Não é difícil nós encontrarmos estatísticas cada vez maiores de uma quantidade boa de pessoas que não assumem um compromisso com a igreja de Jesus. E, na verdade, é muito compreensível por causa, creio que uma das razões, é a bagunça que está na igreja hoje. Então, a igreja evangélica hoje, ela caiu num descrédito, ladeira abaixo, vertiginoso, que até mesmo algumas pessoas têm muitas razões de não assumirem compromissos com a igreja. Mas essa não é a verdade. É uma realidade, mas não é a verdade. Não significa que a igreja de Cristo está assim. A igreja de Cristo ela está ainda ativa, poderosa, atuante, saudável, triunfante, vencedora. A igreja de Jesus ela não está abatida, a igreja de Jesus ela não está derrotada, a igreja de Cristo ela não está afetada pela Babilônia, pelo mundo, pelo diabo, pelo consumismo, pela avareza. A igreja de Jesus não está contaminada com essas coisas. O caso é que nós perdemos, muitos de nós, até que estão na igreja, se perderam na caminhada e tornaram da igreja de Jesus mais um campo assim, parece que a gente perdeu a guerra. Mas, na verdade, não perdemos a guerra, a igreja de Cristo ainda é vencedora. Os conceitos que tem nesse texto mexem muito comigo. Há muitos anos atrás, ainda no Antigo Médio, nós refletimos sobre esse texto. Trago algumas perspectivas assim um pouco mais diferentes. Mas igreja, em primeiro lugar, gente, é um local de gente que muda histórias. Igreja é um local de pessoas que muda histórias e muda história. Repito, a igreja de Cristo
é um lugar de pessoas, ou é um corpo, são pessoas, que muda a história e que muda histórias. Esses 4 homens, vemos 5 amigos, um deles é paralítico. Esses 4 homens, 5, sendo um deles paralítico, representa muito bem a igreja. Consigo ver aqui uma dinâmica muito parecida com a igreja. Esses 4 homens, essas 4 pessoas que enxergaram o seu amigo, aquele totalmente dependente deles, essa igreja, esses 4 homens que representam essa igreja, são aqueles que mudam histórias. São pessoas que sabem como alcançar aqueles que não poderiam ser alcançados se eles não tivessem a predisposição de chegar até lá. Não é a turma do vem até nós, mas é a turma do vai até eles. Sabe como é que é esse povo que influencia, que eles não são espectadores da vida, mas eles são transformadores? Aqueles que não são outra coisa, que não sejam os parturientes, a turma que dá vida. Eu consigo ver esse pessoal aqui animado e motivado, e o único sonho deles é ver o outro de pé, com seus pés firmes. Nós não vamos sossegar enquanto não te ver de pé. Sabe esse tipo de gente que tem essa predisposição do seu coração, e não enquanto vê o outro abatido? O ambiente que nós vivemos é um ambiente de competição, é um ambiente de muita luta e maldade, aonde parece que a verdade mesmo, assim, a alegria do coração das pessoas é ver o outro abatido, ver o outro prostrado. E principalmente quando o outro estiver precisando de alguma coisa. A igreja ela não tem essa mentalidade, gente. A igreja ela não consegue ter outra motivação que não seja ver a pessoa de pé. Ver o outro de pés, firmes e firmados. Com essas distribuidoras de bebida, né? Antes era proibido, mas agora pode consumir bebida na própria distribuidora. Eu acho que ainda é proibido, mas geralmente eu vou deixar minha esposa muito cedo para o trabalho. Ainda tem gente bebendo, irmãos? Vocês não devem saber disso, só eu que vejo esse negócio. Mas ainda tem gente bebendo assim, 4:30 da madruga? Aquelas pessoas ali, elas vão sair com os pés cambaleantes. São pessoas que, se entrarem em seus veículos e saírem dali da maneira que estão, certamente vão ceifar vidas. O dono desses estabelecimentos é um promotor de pés cambaleantes. Igreja é promotora de pés firmes. Enquanto eu não ver você de pé, o que eu posso fazer por você para te ver de pé? Isso deveria ser o coração da igreja. E aí envolve todos os recursos, todas as capacidades, todos os dons, todas as condições que o Senhor nos der para ver você de pé. Isso deveria ser a motivação da igreja. Gente que sonha. Qual é o tipo de amigo? Quem são esse pessoal? Esse pessoal, essa igreja que é um local de gente que muda histórias, e a história é gente que sonha. É igual José. Lembra do que falaram de José? Os amigos, os irmãos de José? Quando avistaram José, disseram assim: lá vem o tal sonhador. Isso. É o que deveria falar da igreja. Lá vem a turma sonhadora. É o que deveria falar de nós quando nos víssemos nos aproximando. Lá vem o tal sonhador. E eles sonham com quem? Sonham com pessoas. Sonham com a sorte daquele amigo ser mudada. Sonha com a possibilidade daquele amigo ter um encontro que pode ter todas as transformações na vida dele, porque agora ele está projetando o seu amigo estar diante daquele que tudo pode fazer, porque eles ouviram falar que Jesus estava numa casa, e a casa é acessível, e a casa está próxima, nós podemos carregar você até lá. O sonho está agora calejando as mãos, porque isso é sonho. O sonho que não caleja as mãos não é sonho. Porque todo sonho tem que calejar a mão, então tem que carregar leito. Todo sonho leva a esgotamentos, porque senão não é sonho.
É um querer, mas para ser sonho mesmo, tem que calejar a mão e tem que empoeirar pé. E tem que ter esforço físico, tem que pôr força para poder carregar um amigo até a presença do Senhor Jesus. Gente que sonha é incrível, porque são pessoas belas ao ponto de passar a noite em claro, sabendo como pode fazer de melhor para o outro. Irmãos, a gente tem gente de todo tipo, melancólico, tímido, raivoso, colérico, tem gente de todo jeito. Igreja é uma composição de gente que sonha. O grupo sonhador. Porque eles ficam pensando num planejamento, num projeto, em oração, como nós podemos fazer o melhor para outros. Isso deveria ser a igreja. A dificuldade é que nós estamos cada dia mais nos distanciando desse tipo de conceito. Não sei, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a nossa necessidade de pensar assim, o que eu puder fazer, eu farei, para que o outro possa estar melhor. E eu tenho quase certeza que esse é um tipo de coisa que os nossos ouvidos entendem como estranhos, por causa da individualidade, por causa do individualismo, por causa do egoísmo que hoje impera. Já falamos aqui, repito, quantas vezes nós entramos nesse local preocupados com a nossa bênção e não preocupados em como sermos um abençoador. O que o Senhor quer de mim hoje à noite para que eu seja um abençoador? E não qual é a minha bênção que eu vou receber hoje à noite. As perspectivas mudaram tanto. Estava vendo nesses últimos dias, não me lembro quando foi, o tempo está passando muito rápido, de duas pessoas cadeirantes, uma menina e um jovem, assim, novos, muito bonitos, e eles estavam conversando com as suas cadeiras de rodas. E eles conversando sobre como é a vida que agora tem uma cadeira de roda como parte do corpo. Na maior parte do tempo da sua vida, pelo menos para se locomover, para ir em algum lugar, tem que ser na cadeira de roda. O momento que não está na cadeira de roda é porque está dormindo. Mas a vida em si da cadeira de roda. E um deles é para comer, depende dos outros. Então qualquer pessoa naquele estado é absolutamente dependente. E esse rapaz aqui do texto é a mesma coisa. A casa dele é uma maca. Onde ele estiver, venha fazer o que vier a fazer, ele vai depender dos outros e a casa dele é uma maca. A maca faz parte do seu corpo. Então, ele só poderia chegar até Cristo se alguém o levasse. Quero refletir assim, nesse contexto, para a gente poder chegar a algumas conclusões. Eles reconhecem que somente Cristo poderia mudar a história desse homem. Eles reconhecem que aquela situação irreversível, ela poderia ser revertida, porque eles ouviram falar de um Jesus que estava em determinado lugar. E se aquele homem estivesse na presença de Jesus, tudo seria possível. Eu não sei, isso eu quero refletir com vocês hoje à noite, nesse ponto. Para onde você está levando os seus casos impossíveis? Para onde você está levando os seus casos irreversíveis? Para onde eu estou levando os meus casos que não tem jeito? Eu estou recorrendo a quem? A contextos dos quais eu não posso me livrar. Eu estou recorrendo a quem? Dos vícios que eu não posso sair de lá. Eu estou recorrendo a quem? Das amizades que me aprisionaram, das quais eu não posso me libertar. Eu estou levando a quem? Os sentimentos que eu não consigo arrancar do meu coração. Eu estou levando a quem? Diante de quem? E para quem? Os meus impossíveis. Muitos desistiram de Cristo, mesmo estando aqui, por entenderem que Cristo não funciona e outros recursos são mais interessantes e até mesmo mais eficazes do que a própria presença do Senhor. Perdemos o endereço do Senhor, nós não sabemos mais onde Ele fica. E isso tem sido a causa de muitos cristãos já terem morrido espiritualmente. Estão na igreja, mas não estão mais na presença. E estar na igreja sem estar na presença é um culto vazio. É um ajuntamento sem propósito. Estão entendendo?
Esses homens ouviram falar de Jesus. Não era a casa, era quem estava na casa. Eu fico pensando assim, qual igreja que eu não congregaria? Bom, eu vinha hoje à tarde pensando, será se eu falo isso no culto? Não falo, falo, não falo, vou falar. Qual igreja eu não congregaria? Qualquer pastor que usasse chapéu. Não do André. Porque eu não quero falar o nome assim. Melhor, qualquer pastor que não que a sua figura estivesse na placa da igreja. Melhorou? Então, eu não congregaria numa igreja que na placa está a foto do pastor. E se tiver da mulher dele, então, aí que eu não passo nem perto. Pessoalmente, assim, por isso que eu fiquei pensando, falo, não falo, falo. Eu não congregaria numa igreja que tem qualquer palavra chamada poder. Está na placa alguma coisa escrita poder, ali eu não iria. Também eu não iria em nenhuma igreja que está escrito fogo. Eu não iria em nenhuma placa que ela precisasse ter um chamativo para as pessoas entrarem naquele lugar. Eu não iria em nenhuma igreja que ali parecesse uma competição de lojas, que ali tem alguma coisa melhor do que a loja vizinha não tem. Eu não iria. E textos assim me ajudam a entender isso, porque eu não vou a uma casa, eu vou a uma pessoa. Eu não vou a um lugar, eu vou a um encontro. Porque se Jesus estivesse debaixo de uma mangueira, era lá o lugar. Se ele estivesse em cima de um monte, seria lá o lugar. Se ele está numa casa, então é nessa casa. Mas não é nessa casa que tem poder, filho. E não são nessas pessoas que carregam a maca que tem poder. Na verdade, o Senhor, ele escreve aqui no texto, que no final, na verdade, Marcos revela aqui no texto, que no versículo 12, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, no final do versículo 12, e a glória foi para quem? Pois é, gente, a glória tem que ser só para uma pessoa. Ninguém pode sair do culto glorificando nenhum homem. Se um homem foi reconhecido como detentor de algum poder ou manifestante de algum tipo de ação, aquele culto não foi cristocêntrico. Aquele culto foi humano. Porque as pessoas têm que sair dessa casa dando glórias a Deus. Entende? Quando nós acreditamos que não é a casa. Esse pessoal, a igreja, ela vai em direção a um Cristo, carregando os seus prostrados e ultrapassando suas barreiras. Por causa de um sonho, quando a gente chega diante da casa, qual é a barreira que eles encontram? Pergunte a qualquer militar assim, qual é a pior barreira de você transpor? Uma barreira humana ou uma barricada? Quando você chega assim diante de um combate, qual é a pior barreira? Você ultrapassar pessoas ou você ultrapassar um muro? A pior muralha que uma pessoa tem para transpor são pessoas. A maior dificuldade de você assumir um compromisso com a igreja não é um muro, são pessoas. As maiores razões de você sair de dentro de uma igreja não foi a altura do som, foram pessoas. As maiores feridas que eu e você nós temos na igreja não foi por causa do plano diretor, foi por causa das pessoas. E quando esses homens chegam realizando seus sonhos, objetivando estar diante de Cristo, quando chegam lá a casa está lotada, não temos acesso até Cristo. Por quê? Porque há uma multidão que impede eu chegar até Cristo. Por que as pessoas são impedimentos para chegar até Cristo? Porque nós temos que aprender a superar as nossas mais altas barreiras. Porque chegar até Cristo, estar com a motivação certa, com o coração apaixonado,
parindo um sonho, levando uma pessoa que não poderia chegar até lá, eu fazendo bem, calejando as minhas mãos, empoeirando os meus pés, tendo esforço físico, não significa que o mar vai se abrir. Então, fazendo tudo certinho, pela motivação certa, fazendo bem, não pensando em mim, só pensando no outro, não, as coisas ainda não vão abrir as portas para nós. Isso é a igreja. E a maior barreira que nós vamos ter que enfrentar agora é a barreira humana. Então aqui, quando os homens chegam, eles não podem se aproximar, porque existe uma multidão no versículo 4. E agora, eles poderiam dizer assim, é melhor a gente voltar, porque não é da vontade de Deus que eu fique aqui. Não é da vontade de Deus que você seja curado, está aí a confirmação, as portas não se abriram para nós. Quantas vezes nós chegamos aqui, chegamos em outros lugares e nos entristecemos porque o fulano está aqui, porque a fulana está aqui. Quantos de nós já pensamos e já saímos de igrejas por causa de fulanos e de beltranos? Sabe, irmãos, as lutas que nós temos para enfrentar as nossas barreiras, elas vêm do Senhor, mas não há a ação do Senhor que nos leva a um local mais alto sem o nosso esforço. Gosto de um livro chamado Ultrapassando Barreiras, aonde ele não coloca, esse é o tema do livro, Ultrapassando Barreiras, aonde ele não coloca as barreiras menores para que a gente possa saltar de um pulinho simples. Eles elevam as barreiras numa dimensão que a gente compreenda, para que a gente empreenda o esforço necessário para chegar até onde a gente quer. As coisas não são fáceis. Quer conhecer Bíblia? Acredite, a sua barreira vai ser muito grande. Você quer conhecer o Senhor? Acredite, as barreiras serão muito grandes. Você quer ser um crente mesmo, genuíno? Acredite, você vai ter que se esforçar muito. Você quer ser uma pessoa para servir ao Senhor com santidade, com alegria? Acredite, você vai ter que superar muitas barreiras. Muitos de nós, não supera a barreira para estar no culto. Muitos de nós não superamos barreiras para fazermos o bem. Assim. A vida cristã é uma caminhada de muitas barreiras, até para fazer o bem. Gente, pessoas, são as nossas maiores dificuldades. Tenho certeza de já ter ferido pessoas, ferido tantas vezes, e assim a gente vai vendo pessoas que são impedimentos a chegar até Jesus. O que fazer? Encontre um jeito de você não fazer com que isso seja um empecilho de você chegar até Cristo. Encontre um jeito. Seja criativo. Encontre um jeito, porque não há justificativas. Cristo aguarda por aqueles que verdadeiramente querem ter um encontro genuíno com Ele. Ele está na casa, Ele está disponível, mas venha e enfrente seus medos e supere suas barreiras. Gente que não perde determinação. Então, quem é o pessoal da igreja? É um pessoal que sonha, é um pessoal que reconhece que somente Cristo, é um pessoal que ultrapassa as suas barreiras e é um pessoal que não perde a sua determinação. Tem pessoas? Tem pessoas. O que vamos fazer? Vamos subir na casa. Vamos pôr uma escada. O mais magrelinho sobe no telhado para ver se tem condições de suportar, o outro volta para buscar cordas, o outro fica com o paralítico animando ele, dizendo, vai dar certo, cara, vai dar certo, fica firme aí. E o paralítico dizendo, não, é melhor ir embora, tem muita gente. E os dois ficaram, não, desanima não, o fulano foi lá buscar a corda. O Beltrano já está em cima do telhado, procurando ouvir onde é que o homem está falando. Calma, vai dar certo, isso é a igreja. Eles não param de determinação assim. Eles não retrocedem. A igreja não recua. A igreja ela não deixa de perder o seu ânimo de vencedora e de que não são as barreiras que vão impedir a sua caminhada. Desistimos muito fácil. Eu acho que na nossa história, muitos, como fala no Antigo Testamento, os poços que foram
cavados. Eu acho que na nossa história vai ter na biografia muitos poços que a gente desistiu, faltando 30 centímetros para dar em água. Você não deveria ter desistido tão rápido. Mas já estava com 12 metros, mas a água estava no 13º metro. E eu estava te motivando a você não desistir. E você desistiu muito cedo. Com 12 metros você desistiu. A água estava com 13 metros. Você desiste muito rápido. Você precisa mostrar para as pessoas uma dinâmica. Você precisa responder para os outros num tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho projetos. Eu não tenho tempo para você, eu não tenho uma agenda, eu não tenho meta para você bater. Eu tenho um plano para a sua vida. E o plano para a sua vida envolve determinação sua. As coisas não são fáceis, filho, como um computador ou baixar um aplicativo. As coisas não são fáceis como mandar uma mensagem via WhatsApp. Você precisa superar muitas barreiras para chegar até mim. Porque é somente nessas barreiras que dignifica se você realmente quer. As coisas não são tão fáceis para você. Por isso que você desistiu. E assim a gente vai desistindo das coisas da vida. Assim a gente vai desistindo dos outros, vai desistindo de nós mesmos. Meus irmãos, quantos de nós já desistimos de nós mesmos? A gente é pai porque tem que continuar sendo pai. A gente vai trabalhar porque tem que continuar trabalhando. A gente continua casado porque tem que continuar casando. A gente continua porque tem que continuar. Mas quantos de nós já desistimos de nós? Como disse o profeta, a gente está com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Profeta não bíblico. A gente quer ver o nosso amigo de pé. E a gente querendo ver o nosso amigo de pé, a gente não vai desistir nunca. Eu já vi tanta gente prometendo caminhar com outros e desistindo. Aliás, nem começa, só promessas. Eu já ouvi tantas promessas assim na minha vida de igreja. Nas visitas que fomos fazer, nos planos que a gente faz, nas pessoas que chegam ao púlpito, no pagação de sapo que o... Mas as pessoas nunca fazem o que prometem. Há muita gente. Há muita gente indiferente. Há uma necessidade gritante, mas as pessoas que passam de largo, tem tanta coisa para fazer, uma agenda tão ocupada, e tantos leões para matar na sua vida pessoal, não se preocupa com o paralítico. Mas eu já tive o privilégio de caminhar com gente determinada, que se não tiver uma porta, ele sobe no telhado. Se não tiver janela, ele faz uma. Para que o encontro com Cristo desta pessoa seja possível. Eu não posso às 8 da manhã, mas eu vou às 4 da manhã. Já vi gente assim. Já tive o privilégio de caminhar com gente assim, que inspira. Meu irmão, eu não tenho tempo de fazer o discipulado com você durante o dia, mas eu faço à meia-noite. Se você topar. Já vi gente fazendo discipulado com outro meia-noite. Tive o privilégio de aprender com gente assim. Mas tive a tristeza de andar com pessoas que prometem e nunca chegam. Esboçam uma espiritualidade que nunca se é representada na prática. Qual dos dois é a igreja? Qual dos dois é a igreja de Cristo? Aí preciso saber se a vida é assim. Bom, aí vem uma providência do encontro. E aí começa o Senhor pregando, eles têm a coragem de atrapalhar a pregação de Cristo. Cristo está pregando e esses homens começam a abrir um buraco em cima, em algum lugar, para descer um leito. Então o buraco não era tão pequeno, para descer uma pessoa em cordas, e Cristo pregando e quebrando aqui em cima dele. Os meninos pulam aqui, a gente já desconcentra. Imagine Cristo pregando e um buraco sendo cavado e depois desce um cara, um paralítico. E o que Jesus vê? E a fé é visível? Porque aqui está dizendo no versículo 5 que Jesus viu a fé. A pergunta não é se a fé é visível, a pergunta é se é fé, como é que ela não pode ser visível? Porque se não for visível, não é fé, é crença. A crença, ela é invisível. A fé, ela é manifestada. Então a pergunta não é se a fé é invisível.
Se a fé é visível, a pergunta é, se não fosse fé, não seria possível ver. Só viu porque era de fato fé. A fé a gente colhe fruto. A fé a gente vê reação, a fé a gente vê o suor, a fé a gente vê a atitude, a fé a gente vê a predisposição de ir e de fazer, isso é fé. Não por mim, mas pelo outro. Porque a fé que não inclui o outro não é fé, é outro tipo de crença. Porque a fé que o Senhor viu não foi do paralítico, porque às vezes a gente nem tem fé o suficiente para fazer tudo isso. Diante das nossas limitações, condições, incredulidade, a gente não tem, a gente precisou do outro. O Senhor viu a fé de quem? Do paralítico? O Senhor viu a fé dos 5. Então, porque esse movimento é movimento de igreja. Ora nós somos carregados e ora nós somos os carregadores. Ora nós somos os acamados e ora nós somos os maqueiros. E assim, num culto, a gente vai se percebendo aqueles que um dia nos carregou, ou então aquele que um dia nós carregamos. Aí esse culto faz sentido. Quando nós nos entreolhamos e olhamos assim, um dia você me carregou, eu louvo a Deus pela tua vida. E o outro está dizendo assim, um dia eu fui carregado por você, eu louvo a Deus pela tua vida. Um dia eu carreguei você, eu louvo a Deus pelo privilégio de ter te carregado um dia. E isso é culto, porque quando não é culto, isso é um buraco, um vazio, um ajuntamento, uma gangue, um comitê, alguma coisa, menos culto. Porque o culto mesmo, a gente se enxerga como ex-maqueiros, como maqueiros, como acamados e ex-acamados. Isso é igreja. Já falei um dia, eu era líder de adolescentes de uma igreja, minha igreja mãe, e a gente montou um grupo, as meninas, né? As meninas montaram um grupo de dança. E nesse grupo de dança de meninas de 14, 13 anos, eu via que as meninas de dança elas não poderiam só dançar. Falei com elas para que elas pudessem fazer faxina na casa de viúvas da igreja. Então as meninas, elas iriam aos sábados, a menina da dança, que fica dançando aqui. Então essas meninas iriam aos sábados fazer faxina na casa das viúvas. Pensa um projeto bacana. Ia chegar lá, botava a viúva para correr, sai daqui. Ou então amarrava ela em algum lugar no canto da parede da casa e as meninas iam lavar a casa. Lavar vasilhas, banheiro, passar roupa, o que precisasse. Ia passar o dia lá. Conseguimos? Não conseguimos. Porque tem gente que dança, tem gente que serve. Tem gente que prega, tem gente que serve. Tem gente que toca, tem gente que serve. Tem gente que serve, tem gente que não serve. E uma das coisas que eu nunca esqueci é que uma ia quebrar a unha. A unha. Ia quebrar a unha fazendo... Homem vê assim, homem vê assim. Eu esqueço. Me disseram assim. Um dia fizeram esse teste comigo, e eu não consigo lembrar desse troço. É assim ou é assim? Não sei. Então faz um teste. Por que eu fui falar isso, né? Para desconcentrar na mensagem. Por causa da unha que ia quebrar. A outra mãe, ela disse assim, pastor, não era pastor na época, eu era só líder de adolescentes. Aí ela disse, a minha filha não faz faxina nem em casa, imagina a casa dos outros. Então ela não vai fazer. A mãe proibiu a filha de ir. Pois essa é uma dificuldade, quando a nossa fé não inclui o outro. Quando a nossa fé ela é mais uma fé de exposições, de expressões, de exibições. E não uma fé que calejou mão. E a fé que não calejou mão, deixa Deus falar com você, não é fé. O justo vive pela fé, é a fé que encaleja mãos. Tiago disse assim, mostre as tuas obras, para que eu possa ver a tua fé. Porque a fé sem calo é morta. E Jesus viu fé. Então providencio o encontro e eu vejo assim esses atos da fala, né? Assim, quando o que está por trás disso. Na verdade, assim, a gente não é um povo do conforto, e já falamos isso aqui, além de superarmos as nossas barreiras pelo outro, a gente consegue visibilizar a nossa fé. A nossa fé passa a ser visualizada. Inventei uma palavra aqui agora.
Segundo lugar, assim, eu falei sobre a gente da igreja, as pessoas que compõem a igreja. Segundo lugar, eu quero falar sobre a igreja, o lugar onde Cristo fala. E aqui eu serei mais breve. O que que Cristo fala? O que Cristo fala nessa casa? Quando o homem desceu, qual era a expectativa? Cura. O que Cristo olhou para esse homem? O que Cristo falou? Imagina a frustração. Filho, teus pecados estão perdoados. Eu acho que um teve vontade de gritar lá do telhado. Ele disse, não é isso não, chefe, que a gente está querendo. A gente quer que o senhor coloque o homem de pé. Esse esforço todo, essa luta toda, cavar um buraco no telhado, descer esse homem de maca, não era para o senhor perdoar pecado não, era para o senhor curar. O homem é paralítico. Ele disse, mas quem foi que disse que paralítico não é pecador? Quem foi que disse que sofrimento é redentivo? E quem foi que falou para você que pela intensidade do sofrimento você não precisa ser perdoado? E você não é culpado? Quem falou que você ter sido vítima não torna você também réu? Diante de mim você é réu. Não, eu sei que você sofreu o abuso, mas eu sei também que você é pecador. E abuso e pecador são coisas que eu distingo. Do abuso eu curarei, do pecado eu perdoarei. Então, eu é que sei que pensamentos é que tenham a vosso respeito. Então, cura é secundário. O que você precisa é ser perdoado, porque não tem maca que aprisione mais uma pessoa do que a maca da culpa. Uma pessoa ela não pode ser mais escravizada do que o sentimento de culpa. Nenhuma maca, nenhuma paralisia, nenhuma um tetraplégico, ele é mais preso do que uma pessoa culpada. Interessante que Jesus, ele sabe exatamente daquilo que a gente necessita. Nós perguntamos para o Senhor por que a gente sofre. E Ele pergunta de lá para cá, por que você não se arrepende? Por que você não se arrepende? Nós perguntamos por que sofremos o abandono. Ele pergunta, por que você não se arrepende? Por que você é tão orgulhoso? Por que você é tão cheio de si? Por que você só serve quem você decide? Escuta, eu queria que você superasse algumas barreiras humanas. Por que você só supera as tuas barreiras que tu define o que tu vai fazer? Por que os projetos não são meus? Porque é muito fácil você fazer o teu projeto de acordo com a tua vontade. Escuta, por que você não escuta a minha voz? Porque a minha voz possivelmente vai te contrariar. Mas eu estou evangelizando no lixão. Mas eu não queria que você fosse para o lixão. Na verdade, você não está evangelizando no lixão, você está fugindo de mim. E está usando o serviço como se eu fosse compensar alguma coisa contigo. Eu não pedi para você ir para o lixão, eu pedi para você ir para a sua casa. Porque você foi para o lixão pregar o evangelho, mas você abandonou o seu lar, companheiro. E você acha que eu vou aprovar o seu ministério no lixão, você tendo abandonado sua casa? Você acha? Você não me conhece para você entender quais são as minhas prioridades. E eu não preciso de você. Eu queria que você ouvisse a minha voz antes de ter as suas frustrações já manifestadas diante de mim. Eu não levanto paralítico, eu perdoo pecados. Eu restauro histórias, eu restauro vidas, eu não restauro pés. Entende, irmãos? Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é porque a casa não é redentora. Quem é redentor é Cristo. Então a casa nem é lugar de cura e a casa nem é local de remissão. O Senhor Jesus é aquele que não cura antes de redimir. Porque Ele entende que aquilo que nós mais necessitamos é do perdão. Porque pense comigo, o pecado nos leva mais longe do que aquilo que nós imaginaríamos ter chegado. Nos prende por mais tempo do que aquilo que a gente pretendia ficar. Todo o pecado nos leva a um preço a pagar, tão alto que nós não imaginaríamos que pagaríamos. E a gente nem tem condições de pagar. O pecado nos leva muito longe, o pecado nos cobra muito caro e o pecado nos prende por muito tempo. Mais do que aquilo que a gente imaginava.
Por isso que a libertação não é fique de pé, a libertação é está perdoado. Nossa relação com Deus é mais complicada do que uma paralisia. Na verdade, os homens aqui começaram a reclamar, dizendo, ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Eles estavam certos. Eles só não sabiam quem estava lá. Na verdade, só Deus pode perdoar pecados. É certo. Eles só desconheciam o Cristo que eles estavam diante deles. Igreja, por último, igreja é um local onde a gente ergue troféus. Igreja é um local de gente que muda histórias. Igreja é um local onde Cristo fala e a gente ouve. Igreja é um local onde a gente ergue troféus. Que troféus? Maca. Aquilo que aprisionava o homem, agora é aquilo que, sobre o leito, ele é Senhor. E o Senhor diz, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Erga aquilo que um dia te aprisionou. Erga aquilo que um dia foi a tua casa, a tua prisão, a tua morada. Erga agora. Porque você não tem mais culpa que te prenda. E agora eu vou receber uma palavra que te liberta de tudo aquilo que te prendia. Então faz o seguinte, você não deve mais nada a mim, porque você está perdoado. E por causa disso, agora eu posso dizer, você está livre de tudo aquilo que te aprisionava. Nós não estamos falando que ele estava paralítico por causa do pecado. O que nós estamos falando é que todo pecado dá paralisia. O que nós estamos falando não é que toda doença é resultado de pecado. O que estamos falando é que todo pecado adoece. Então, está perdoado os seus pecados. Agora você pode ficar de pé. Você está querendo ficar de pé sem restaurar o relacionamento comigo? Isso é impossível. Eu te perdoo. Fique de pé. Erga aquilo que um dia foi sua prisão como um troféu da sua vitória. Antes era um viciado, agora você está levando o pó na mão e jogando fora, porque agora você é Senhor sobre ele. Porque o Senhor me fez vencedor sobre ele. Agora saia rompendo os seus relacionamentos de prostituição, porque sobre isso tudo você agora é Senhor. Porque você não tem mais que fugir e se empanturrar com coisas para fugir de uma culpa. Agora você está liberto. Isso é extraordinário porque o Senhor nos perdoa e nos restaura. Nós somos aqui, irmãos, ex-pessoas acamadas e sempre maqueiros à disposição de carregar aqueles que precisam. O que te carrega? O que te aprisiona? O Senhor Jesus quer transformar isso num troféu. É igual Pedro, pescador, andando sobre as águas, lembra? Aquilo que ele temia, sobre ele pisa. Aquilo que iria afundá-lo, sobre ele pisa. Ele anda, ele caminha sobre o seu medo. Aquilo que iria tragá-lo, ele pode agora andar sobre. Por quê? Porque ele ouviu uma voz. Anda, vem até mim. E Pedro disse, se é essa tua palavra, por causa desta tua palavra eu andarei sobre as águas. Então venha. E Pedro consegue andar. E começa a afundar na hora que ele desconsidera que essa voz, ela tem mais autoridade do que a física. E quando ele começa a perceber a força das águas, ele começa a sucumbir. É isso que tem acontecido com a gente. A voz do Senhor, que parece que a gente está perdendo. Desconsiderada e deixada em último plano, está fazendo com que muitos de nós naufraguemos. Entende? Sobre essa palavra, eu quero que você levante o seu leito, erga como um troféu e decrete absoluta vitória. Oh, meus irmãos, como a gente precisa disso. Que as nossas maiores fraquezas, as nossas maiores derrotas, as nossas mais fortes prisões, elas sejam destruídas. E que a gente erga isso como troféu amanhã. Do Senhor, o Senhor me fez sobre isso, vencedor. A vida é assim. Um dia a gente é carregado,
E esse é um grande problema, ser carregado. Eu quero encerrar dizendo que muitas vezes as pessoas não carregam você, porque mesmo sendo paralítico, você ainda consegue se rastejar. Acredite, as pessoas não estão mais próximas de nós, porque ainda nós somos aqueles que conseguem se rastejar para longe das pessoas. Acredite, é por falta de amigos que a gente não é carregado. Não é por falta de pastor, é por falta de amigos. E ter amigos não é uma questão de milagre, é uma questão de grandeza. Porque uma pessoa solitária nada mais é do que uma denúncia de que é uma pessoa extremamente arrogante. Se você não tem amigos, é hora de mudar. Porque um dia você vai precisar ser carregado. Todos nós vamos precisar ser carregados um dia. Semana passada, eu fiz uma endoscopia. Alguém precisou me carregar. Alguém sabe o que eu estou falando? Já fizeram endoscopia? Não é legal? É muito emocionante. Como você fica dependente? Como você fica vulnerável? É até perigoso. Se você for fazer endoscopia, leve alguém realmente da sua confiança. Porque se ele fizer perguntas que você não deveria responder, você vai responder. Eu acho que é assim. Quando nós amamos e não há verdade, isso é covardia. Quando há verdade e nós não amamos, isso é crueldade. A gente precisa amar em verdade. Entende? Quando a gente ama, mas não tem verdade no nosso amor, isso é covardia. Quando a gente tem verdade, mas não ama, isso é crueldade. A gente tem que amar em verdade. Aí a gente vai carregar e ser carregado. E nas minhas verdades eu quero dizer sempre, preciso ser carregado. Por isso que eu não acredito em placas que têm poder, que têm fogo, que têm aqui acontece. Eu acredito mais numa comunidade de maqueiros. Eu acredito mais numa comunidade de gente com as suas macas sendo erguidas, porque pessoas aqui ajudaram eles a chegar diante daquele que tudo pode fazer. Eu não acredito num homem que ora e faz as coisas acontecer. Eu acredito num Deus que escuta as nossas orações e pela sua graça perdoa os nossos pecados e restaura a nossa sorte. Bom, é isso. Que seja uma comunidade, que a Cristã Evangélica Nova Vida seja uma comunidade de maqueiros. E que aqui as pessoas que estão prostradas, elas possam confiar em nós, de que aqui elas serão carregadas. Para diante de Jesus, não para diante de Cledson ou de qualquer outro nome. Mas essas pessoas conhecerão quem Cristo é. A gente vai cavar um buraco. A gente vai fazer uma porta. Mas a gente vai providenciar um encontro.